Agora sim. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando ou não? Sim, sim. Tranquilo? Bom demais. Bom estar com vocês aqui. Meu nome é Alex Amorim. E hoje a ideia é a gente falar sobre um tema que vem perseguindo muita gente, muitos profissionais de segurança e de tecnologia de uma forma geral. Muitas vezes eles estão protegendo demais a empresa, mas acabam não olhando para a própria carreira. E o nosso objetivo aqui vai ser falar como eu começo a olhar para esse cenário e, de uma forma muito prática, fazer com que eu comece a pensar nos próximos passos. Então, o objetivo é, hoje, vocês conhecem muitas pessoas, eu tenho certeza, que protegem a empresa todos os dias, ficam viradas na empresa, ficam à noite, de madrugada, trabalhando vários horários, mas no final do dia, quem está protegendo a sua carreira? E eu vou trazer aqui 5 estratégias. Dessas 5 estratégias, então, de uma forma muito clara, como que vocês conseguem, de uma forma muito prática, evoluir com isso. E quem ficar aqui até o final, eu vou fazer aqui um combinado com vocês, que se vocês acharem interessante, a gente pode pensar aqui em como trazer ali algo um pouco mais prático para vocês. Beleza? Tranquilo? Boa, bom demais. Então vamos lá. Quantos aqui sentem que poderiam estar no nível mais alto da carreira, mas parece que está travado nesse crescimento? Alguém já passou por isso? Muito tempo ali na carreira, a gente está fazendo muita coisa, mas quando a gente olha assim, caraca, não estou saindo do lugar. Aí vem aquela história, ó dias, ó céus, ó vida, tô vendo que tudo tá acontecendo, tô trabalhando pra caramba, mas não tô conseguindo evoluir. Então, lembrem-se disso. Esse é um ponto importante aqui para a gente fazer uma reflexão. Então aqui, agora vem algumas perguntas que ninguém faz. Quando a gente vem aqui, proteger a empresa todos os dias. Eu tenho certeza que vocês fazem isso. Normalmente, isso é uma média de mercado que, quando a gente olha para o profissional de segurança, é um profissional extremamente competente. Qualquer hora que liga, o profissional está lá. Quem aqui já ficou numa sala de crise à noite, ficou virado, atendeu o telefone à noite? Alguém já fez isso ou não? Normal. Então veja que isso faz parte do nosso dia a dia. Outro ponto, né? Quem está planejando os seus próximos passos? Vocês param para olhar aonde que eu estou agora e onde que eu vou estar daqui um ano? Onde que eu vou estar daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos da minha vida? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa ou eu olho para essa evolução e para esse crescimento? Ponto de reflexão. E um terceiro ponto aqui, quem está construindo a sua visibilidade? Quando a gente para pensar sobre isso, imagina, hoje o LinkedIn é uma das principais plataformas de negócio hoje do mercado. Concordam com isso? Olhando para a carreira, para a nossa vida de tecnologia de uma forma geral. Mas o ponto principal é, quando eu me posiciono no LinkedIn, quem que eu estou trazendo ali informação? Hoje é a principal vitrine. Lá no passado, né? Lá no tempo dos primórdios passados, o que acontecia? Para a pessoa se tornar uma referência, ela tinha que fazer 3 coisas. Ou ela dava aula, então, na época ali, então tinha faculdades, escolas, tal, a pessoa tinha que dar aula. Ou ela escrevia livros, era uma forma normal também, então eu quero me tornar uma referência, eu escrevia livros. Ou a pessoa participava de eventos. Eram essas 3 formas. Hoje, existe o LinkedIn, que é a principal plataforma como vitrine do mercado. Ou seja, é possível vocês se tornarem uma referência utilizando o LinkedIn. E muitas vezes, ontem, por exemplo, eu estava falando com um amigo, o que acontece?
Lá no LinkedIn dele, primeira página, tem aquele banner atrás. Sabe aquele banner que tem ali? Sabe o que que tinha ali naquele banner? O logo da empresa dele. Fazendo propaganda de graça. O LinkedIn é um local para vocês, para a carreira de vocês, não para você ficar fazendo propaganda para a empresa, de graça ainda. Então o ponto é, o quanto que eu estou utilizando o LinkedIn, por exemplo, para a minha carreira, para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Então, eu sou Alex Amorim, eu fui o primeiro eleito como Top Voice no Brasil, tanto no lado de privacidade como de proteção de dados e segurança, e passei por algumas empresas. Empresas de todos os tamanhos, financeira, tecnológica, empresas de consultoria, então são mais de 20 anos de experiência, e dentro dessas experiências foi bem interessante. Cada casa que eu passei, eu entendi que existe um padrão muito comum de mercado. Um padrão que, independente de eu estar numa empresa pequena ou numa empresa grande, as coisas vão mudar. As coisas são muito parecidas. Sempre o negócio é extremamente prioritário. Sempre tem dificuldade ali para eu estar fazendo as coisas. Então, o ponto é, como que eu consigo me destacar na minha carreira dentro desse momento? Então, aqui, primeiro, né, a gente trazendo uma visão do mercado de segurança, um panorama geral. Olhando que ataques cibernéticos vêm crescendo todos os anos. Ou seja, quando a gente olha só no Brasil, do ano passado para agora, 38%. Vocês já estão começando a se convencer que a área de segurança não é somente agora, mas é o futuro das gerações? É uma área que é para mim, para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante, porque todo hyper de tecnologia, a segurança vai ser importante. Alex, será que é verdade? Quando a gente olha, se o slide me ajudar a passar, a gente olha que os riscos digitais, eles viram prioridade no board. Ou seja, cada negócio novo que vai acontecendo tem uma preocupação. Então a gente olha para essa matéria aqui, que 2026 será o ano da execução e os conselhos sabem disso. Ou seja, ataques vêm acontecendo, problemas são reais. E o ponto é o quanto que eu, como um profissional, o quanto que eu estou conectado a isso. Está começando a convencer vocês que a área de segurança parece ser alguma coisa interessante? Outro ponto, segurança virou estratégia global. Aqui é uma matéria que aconteceu agora nessa semana, agora no início do mês. Israel diz ter bombardeado o QG de guerra cibernética do Irã. Claro que estão acontecendo os mísseis, mas hoje o ataque cibernético é uma das principais fontes de preocupação e de ataque global. Ou seja, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que talvez faça sentido essa nossa área. E como que eu consigo me posicionar para tudo isso? Então existe um déficit de profissional de segurança, olha que interessante. Mesmo assim, muitos estão no mesmo cargo, muitos estão com a mesma visibilidade, muitos estão com a mesma frustração. Por que isso? A gente está percebendo que o mercado está fazendo um boom na posição de segurança. Mas por que que os profissionais eles não estão tendo esse crescimento? Continuando na mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas pessoas e o mesmo jornal. Então, como que, frente a tudo isso, eu consigo me superar? Eu consigo me tornar uma pessoa que eu consiga ter um destaque? Esse é um ponto de atenção. Então, quando a gente olha para esse contexto atual hoje do mundo de cyber, o Brasil tem o maior déficit de profissionais de segurança. E quando a gente pensa nisso, né, desse déficit de segurança que acontece, né, fala dessa defasagem de... Opa!
de 441 mil profissionais do segmento, ou seja, tem vagas. Todos os dias, se vocês olharem no LinkedIn, vocês olharem no Gup, vocês vão encontrar vagas. Vaga remoto, vaga híbrido, vaga presencial. Então, todos os dias vão ter vagas. Porque essa dor vem sendo cada vez maior. Então, o ponto é, Brasil precisa de 750 mil profissionais de cibersegurança. Vocês já estão começando a ficar convencidos que a nossa área é promissora? É uma área que vai ser para mim, para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante? Quando eu comecei lá atrás, na visão de segurança, a gente falava em segurança para mainframe. Era o hype que tinha no momento. Depois o mainframe começou a falar de banco de dados. Segurança em banco de dados. Depois começou a falar de Big Data. Começou a falar de muita coisa que foi acontecendo e sempre segurança conectado nisso. Quem é um pouquinho mais antigo vai entender que lá, quando a gente olhava para o mainframe, tinha um tal de hack-F, que era onde que eu colocava segurança no mainframe. Ou seja, cada fase que foi evoluindo, a segurança foi acompanhando. Então, o grande ponto de atenção é como que eu consigo estar preparado para isso e aproveitar esse crescimento também. Então, hoje, pesquisa recente, vocês podem entrar lá na Robert Half, que o salário de um CISO, um CSO hoje, ele vai de 31 mil a 52 mil, e é real. Estou falando aqui de um salário CLT, tá? Normal para um CISO. Será que de fato faz sentido olhar para isso e entender que isso é atrativo para mim, para minha carreira? Será que eu entendo que eu posso perseguir isso como um funcionário para eu pensar no meu crescimento e no meu desenvolvimento? Vocês estão começando a ficar convencidos que a área de segurança faz sentido para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento? Começando ou não? Sim ou não? Sim? Boa, bom demais. Então, quando a gente olha aqui, o verdadeiro problema é como você se vê. Eu, como profissional, como que eu estou conseguindo me enxergar? Será que eu consigo me ver ali como aquele herói que estou fazendo tudo? É o cara que acorda no meio da noite, qualquer hora que toca o celular eu estou ali, eu resolvo. É o momento que tem qualquer crise eu estou ali para resolver. É normal isso na nossa área. Mas a forma que o board, quem paga o nosso salário, quem nos contrata, ele vai nos enxergar dessa forma aqui. Ele vai enxergar que você é o cara, é o menino da TI. Só serve para arrumar problema. É só quando tem problema, ele vai olhar para você, ele vai lembrar de você. Então o ponto é como que eu, como profissional, de fato, assim, eu sou o super-herói da empresa. Toda crise que tem, o pessoal me chama. Pô, fico lá super orgulhoso. É ótimo, porque eu me sinto o cara, o indispensável. Mas será que no momento da promoção, de ter um aumento de salário, de eu ser chamado para aquela vaga de gestão de um nível maior, será que eu estou sendo considerado? Então veja, esse é o ponto de reflexão. Então aqui, profissionais muito bons tecnicamente. É o cara que faz e arrebenta. Anos resolvendo problemas críticos. Qualquer problema que dá na mão de vocês, vocês resolvem. Porque vocês são muito bons tecnicamente. Anos resolvendo os problemas críticos ali, fazendo ações diversas. Mas, no final do dia, continuam invisíveis para posições estratégicas. É aquele momento que, quando tem grandes oportunidades, a gente começa a ver, cara, eu não sou chamado para isso. Então, a pergunta é: o que separa quem evolui de quem fica preso ali na operação? O que vocês começam a entender sobre isso, né? Fica esse ponto de atenção e de reflexão. Por que eu sou tão bom
eu conheço tão bem tecnicamente, eu tô preso aqui, travado naquilo que eu estou fazendo, mas eu não estou tendo oportunidade de evoluir, de ir para aquele cargo que eu estou sendo, que eu estou sonhando, ou aquele objetivo de ter aquele salário de 30 a 50 mil. Gostaria que vocês refletissem sobre esse ponto. Então, aqui eu trago 5 estratégias, dessas 5 estratégias que, analisando durante toda essa etapa, a gente começa a entender que ela é muito padrão, existe um padrão dentro disso. Então, o que faz essa separação desses profissionais que crescem e do que não crescem. O- a lista, ela é muito simples, simples de entender, mas às vezes difícil de executar. Então, primeiro, é parar apenas de ser o resolvedor de problema. É o cara que, quando tem problema, só lembra de você. Porque você vai ser muito bom só para apagar incêndio. Eu estava falando com um amigo semana passada em São Paulo, e o que ele comentou? Hoje é um tech lead. Ele falou que assim, o gestor dele falou assim, chamou ele para conversar e falou assim: ó, eu estou pensando em trazer uma pessoa para te ajudar. Uma pessoa para olhar mais a questão de ponto, mais para olhar a questão ali de gestão, porque hoje, aquilo que você está fazendo, você é muito bom nisso e eu não quero perder você. Você hoje é uma das principais pessoas na empresa e eu não quero que você saia dessa posição. Qual é o recado que está sendo dado? Essa pessoa, ela não é vista para o próximo passo, porque ela é muito bom naquilo que ela faz. Ela só resolve problemas. Então o ponto é, qual é esse gatilho que eu preciso entender que eu não posso ser esse resolvedor de problema. Eu tenho que ser essa pessoa que vai ajudar nesse desenvolvimento disso. É isso que faz toda essa mudança. O segundo ponto é traduzir a segurança para o negócio. Agora há pouco estava falando com um amigo aqui, e a gente entendendo, ele falou, cara, Alex, pô, tá difícil, tô como CISO da empresa, mas não consigo orçamento, eu não consigo ali que o board pare para me escutar. E muitas vezes o ponto é, será que eu estou falando tecnicamente ou eu estou falando a linguagem do negócio? Exemplo que eu dei para ele. Falei, ó, você já parou para conversar ali com o seu com o presidente da empresa ou com outros VPs ali, diretores, para entender o que, na visão deles, a segurança pode impactar o negócio? Sem falar de tecnologia, sem falar de nada disso, mas uma visão muito executiva. Ou seja, como a segurança hoje ela pode ser um viabilizador para aquilo que a empresa está querendo um crescimento. E muitas vezes a empresa fala, ó, eu não posso ficar fora do ar. O que a gente está falando? Disponibilidade. Aí sim, olhando para a estratégia, você olha para essa visão de risco, você pensa, como que eu consigo resolver esse problema de disponibilidade? Veja que começa a mudar essa conversa. Outro ponto, aqui, construir visibilidade estratégica. Ou seja, você é visto como esse executor de problema, como essa pessoa que só está apagando incêndio, ou aquela pessoa estratégica que, não, eu preciso que você esteja aqui para me ajudar, olhando para próximos passos. Como agora mesmo, estava conversando ali, e o que aconteceu? Uma instituição de saúde aqui, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Mas o que acontece? Hoje eles têm um terceiro que fazem ali toda a parte de imagens, coleta de sangue, essa coisa toda. E o que acontece? A empresa agora, ela está tendo uma estratégia que fala assim, eu vou trazer tudo para dentro agora, eu vou fazer dentro de casa. Por quê? Viram o ataque que aconteceu lá em São Paulo, no Fleury, e eles falaram assim, pô, aconteceu num terceiro e isso impactou várias, ali todo o segmento, né, os hospitais que dependiam. Então, para que isso não aconteça comigo, eu vou fazer aqui, dentro de casa, eu vou colocar toda a parte laboratorial. Mas olha que interessante, eu falei, em algum momento você falou que trazendo grandes poderes, grandes responsabilidades. Em algum momento você explicou que
trazendo essa responsabilidade para cá, que vai ter mais lucro, a empresa vai ter essa possibilidade de um crescimento, vai ter possibilidade de vender esse serviço. Você falou que teria a necessidade também de trazer e agregar segurança para não acontecer o que aconteceu lá em São Paulo no Fleury. Falou, vixe, olha só. Então, o ponto é, você começa a entrar numa visão estratégica. Você sai daquela visão técnica que está todo mundo só olhando. Não, precisa ter Firewall, precisa ter CSPM. Você sai dessa visão e começa a entender a visão do negócio. Outro ponto importante, investir em network real. Aproveitem o momento que vocês têm para ter troca de experiência. Conversem com seus concorrentes, com empresas que estão empresas que são concorrentes da sua. Tenha uma troca real. Entenda qual está sendo a dificuldade que vem acontecendo para você ir aprendendo. Porque o que acontece? Dezenas de pessoas que eu falo, a pessoa está todo dia apagando incêndio, só resolvendo o problema, ela fica focada no dia a dia dela. Aí sabe o que acontece? Ela é mandada embora. E aí? Não fez network, não fez postagem no LinkedIn, não olhou para o mercado, não estava preparado. E nesse momento que a pessoa é mandada embora, aí, o que acontece? Melhor momento de você mexer no telhado na sua casa é quando? Quando tá sol. Então, o ponto quando a gente olha para isso, o quanto de fato que eu estou investindo nesse network. O quanto que eu venho investindo nesse meu crescimento e nesse desenvolvimento para eu estar preparado que coisas podem acontecer. Acreditem, da mesma forma que você pode falar para a empresa, tchau, eu estou indo para outra, a empresa pode falar isso com você. Então você tem que estar preparado para isso. E o quinto ponto, assumir o protagonismo da sua carreira. O ponto principal é, muitos eu percebo que ficam esperando da empresa a promoção, esperando que a empresa dê reconhecimento, mas poucos entendem que a sua carreira só depende de você. A carreira ela não vai depender da empresa. Ela não vai depender de outras áreas. Então, quando eu tenho isso como percepção, as coisas mudam. As coisas começam a ficar de uma forma mais interessante para mim. Eu começo a entender que todo movimento que eu vou fazer depende unicamente de mim. Então, o que esses profissionais fazem de diferente? Aqui, eu trouxe alguns pontos para a gente ter aí como reflexão. Primeiro ponto, não espera que a empresa resolva o problema da carreira. A promoção não depende da empresa. Você tem que falar, meu amigo Fábio aqui, eu vou crescer com a empresa ou sem a empresa. Qual é o seu planejamento? O meu planejamento é que daqui a 1 ano eu mude de cargo. Você vai mudar na empresa? Se a empresa entender isso como importante, ótimo. Se ela entender que não, tchau, eu vou para outra. Mas você tem que entender que essa evolução que acontece vai depender diretamente de você. Outro ponto, desenvolver habilidades estratégicas além da técnica. Muita gente é ótima tecnicamente, tem certificação, tem um monte de coisa. Mas será que de fato que isso está faltando? O que eu percebo hoje, que muitos líderes de segurança, o que acontece? Ele é muito bom tecnicamente. Passou por uma jornada, passou por várias coisas, então tecnicamente ele entende muito bem. Mas essa virada para a gestão acabou não focando. Olha o ponto de atenção nisso. Olhem para o time de vocês e até para a carreira de vocês. Vocês vão perceber que ir do júnior até o especialista,
ou sênior, ou um coordenador, é muito simples. É o cara que toda vez que tem um problema, o cara tá ali. É o cara que sempre está estudando. É a pessoa que sempre que tem ali uma necessidade, ela tá pronta. Que aí eu falo sobre o chá. Quem já ouviu falar do chá? Boa. Primeiro, Czinho de conhecimento. Conhecimento se aprende, se desenvolve. Você faz isso de uma forma muito tranquila. O H, ele vem de habilidade. Quanto mais conhecimento eu tenho e eu vou executando, eu vou tendo habilidade. Mas tem um terceiro ponto que não dá para ensinar. Atitude. Então, todo júnior até especialista é o que manda muito bem nesses três. Ele tem conhecimento, vem tendo habilidade, ele tem muito atitude, ele resolve o problema. Mas no final do dia, ele é uma pessoa que tem essa dificuldade de fazer essa virada. Ela tem essa dificuldade de olhar para essas habilidades estratégicas. Outro ponto, construir essa autoridade e visibilidade. Como eu falei, network, LinkedIn, são pontos que fazem toda a diferença na nossa carreira. Um quarto ponto, criar conexões com líderes de mercado. Aproveitem esse momento que vocês têm e conheçam novos líderes. Faça network. Nesse network, possivelmente, várias pessoas, durante a minha jornada, o que aconteceu? Teve um momento que eu recebi 3 offers de CISO. O que aconteceu? Aceitei uma, recusei 2. Cheguei para amigos que eu tinha, que eu sabia que ele estava olhando para o mercado, chamei ele. E eles entraram na vaga. Então veja, muitas das vagas, elas não são publicadas. São vagas de indicação, são vagas de conexão. E um quinto ponto, cercar-se de pessoas que aceleram seu crescimento. Então, acreditem, o ambiente muda. Você é a média das 2, 5 pessoas que estão ao seu redor. Se você tiver com pessoas que estão com um nível maior que o seu, isso é ótimo. Mas se você ficar com pessoas abaixo, onde você fala, não, eu sou sabe tudo, eu entendo tudo sobre o tema, dentro da empresa eu sou o único que entende de segurança, você tem um baita problema. Você não está olhando para o mercado. Então entenda que para eu ter esse crescimento, eu preciso estar cercado de pessoas que de fato vão me puxar para cima. Então agora, se você não protege a sua carreira, ninguém vai fazer isso por você. Você pode continuar protegendo a empresa todos os dias. Ou pode começar a proteger também o seu crescimento, a sua visibilidade e o seu futuro profissional. E um ponto importante é, todos nós temos decisões. Podemos tomar caminhos diferentes. E esses caminhos qual o caminho que eu vou seguir? Pô, Alex, bacana o que você falou, tudo o que você falou, ó, beleza, descarto. Segunda opção, aquilo dá para pegar alguns pontos para entender e colocar. E terceira opção, não, eu vou criar esse planejamento e ter isso de uma forma muito clara. Porque no final do dia, a grande pergunta não é por que você deve fazer. A pergunta é por quem você deve fazer. É isso que eu faço todos os dias. Quando eu acordo todos os dias eu trabalho, eu sei o porquê eu faço, o porquê que eu estou fazendo. Então, eu quero que vocês sempre lembrem por quem e por que eu estou fazendo isso na sua carreira. A sua carreira só vai depender de vocês. Lembrem-se, essa mudança de chave, esse crescimento, é por quem está lá no final do dia, tá te apoiando, seus filhos, sua esposa, sua família. É isso que você tem que lembrar, que eu preciso crescer na carreira. É por conta disso. Não é simplesmente para ganhar mais, mas ganhar dinheiro é legal. Mas a grande diferença é entender o porquê que eu faço isso. E aqui, essa palestra, queria saber se fez sentido para vocês, como eu falei. Agora eu gostaria de trazer aqui. Fez sentido ou não? Foi? Bom demais. E aqui,
Quem quer receber um mind map completo sobre tudo isso que a gente falou aqui? Hein? Boa! Então, para receber, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou agora fazer uma publicação no LinkedIn. Lembra? Personal branding. Importante isso. Quem ainda não está me seguindo, nesse QR Code vocês vão conseguir ali me seguir. E aqui nessa publicação, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar uma selfie com todos aqui. Bora? Podem dar joinha aí, vamos lá? Vamos lá? 1, 2, tá todo mundo aí? Todo mundo valendo? Pode dar joinha, fiquem à vontade. Boa! Então, vou publicar agora. E para receber o Mind Maps, aqui. Publicado. Então, para receber o Mind Map completo, tem duas ações. Primeira, tá me seguindo no LinkedIn. E a segunda ação é fazer um comentário com a palavra carreira. Ó, ele está publicando aqui, tá? Foi, publicação finalizada. Então, agora, entrando lá no meu, na última publicação, vocês vão ver. Então, fez ali um comentário com carreira, o meu time, a partir de amanhã, vai pegar cada um de vocês e vai mandar o link ali do Mind Map para vocês. Então, opa, eu espero que tenha feito sentido, espero que tenha gostado e até uma próxima, pessoal. Obrigado!